Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste momento a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente, sempre às 18 horas, e é oferecida pela Igreja Assembleia de Deus. Nós estamos situados no Campo de São Cristóvão 338. Você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco. A hora que você quiser nos fazer uma visita, para nós será motivo de muita alegria, né? Nós estamos refletindo nesta semana a respeito de 7 mulheres da Bíblia que nos servem de exemplo. 7 mulheres da Bíblia que nos servem de exemplo. A primeira foi Maria, né, a mãe de Jesus. Maria, ela é muito especial porque ela foi agraciada por Deus com o privilégio de ser a mãe do Salvador. Então, na humildade de Maria, Deus se agradou e ela cumpriu uma tarefa muito difícil, que foi gerar uma criança por obra do Espírito Santo de Deus, e foi um desafio muito grande para Maria. Nós vimos isso. Nós vimos também Ana, né? A perseverança de Ana. Ana foi uma mulher perseverante. Ela não podia engravidar, ela tinha a sua madre fechada e ela não podia engravidar. Então, ela em oração pediu a Deus um filho, mas no mesmo momento em que ela pediu essa criança, no mesmo momento em que ela pediu esse filho a Deus, ela o devolveu ao Senhor. Ela pediu e disse: Senhor, se tu me concederes, ele será consagrado a ti. E ela cumpriu a palavra dela, né? E ela foi mãe de Samuel. Deus é fiel, irmãos. Deus cumpre a sua palavra, a sua promessa. E Deus contempla a aflição daqueles e daquelas que creem nele. Ana vivia humilhada, né? Penina humilhava Ana. E Deus contemplou a humildade de Ana, né? E nós vimos também a coragem, né? Maria Madalena, a coragem, uma mulher corajosa, uma mulher que teve um encontro com Jesus, foi liberta, né? E a partir desse momento ela não saiu mais de perto de Jesus. E ela nos dá um exemplo muito grande, né? Como cristãos, como cristãs, nós não podemos nos afastar de Jesus. Nós não devemos nos afastar de Jesus. Porque a presença de Jesus na nossa vida, a presença de Jesus ao nosso lado, é a certeza de que seremos fortalecidos, é a certeza que seremos guardados do mal, é a certeza de que seremos agraciados por Ele. E foi isso que aconteceu com Maria Madalena, né? Ela foi uma mulher agraciada. E hoje nós vamos falar de uma outra mulher que teve sabedoria, né? Uma mulher sábia, Miriam, a irmã de Moisés. Nós vamos estar falando de Miriam. Vamos falar de 2 mulheres hoje, para poder amanhã, na sexta-feira, nós encerrarmos essa reflexão. Então hoje nós vamos falar de Miriam e depois vamos falar de Raabe, né? Também muito importante o exemplo que essas mulheres nos dão. Vamos ler, vamos orar primeiro, né? Vamos primeiro orar para iniciarmos. Senhor Deus, Pai querido, nós chegamos até a Tua presença, meu Deus. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por mais um dia que nos concedes, ó Pai,
Te agradecemos pela viagem que fizemos, chegamos bem, em segurança, e neste momento nós nos reunimos junto com a comunidade em oração para te louvar, para te agradecer e para te entregar também, Senhor, as preocupações, para te entregarmos, ó Pai, aqueles e aquelas cujos nomes estão no nosso livro de oração, porque eles confiam que Tu podes fazer o milagre. Tu és o Deus de milagres e nós te louvamos por isso, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que já está conectado, que já estão conectados conosco. Pedimos, Senhor, que Tu visites seus lares, que Tu possas contemplar as suas necessidades, que Tu possa fortalecê-los na fé. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja espalhada pelos 4 cantos do mundo, em especial a igreja brasileira, meu Deus, que está diante de tantos desafios que temos enfrentado, mas com a Tua ajuda, com a Tua presença, certamente todos serão cumpridos de acordo com a Tua vontade. Os desafios podem vir, o Teu povo está preparado, está Te buscando, está diariamente travando essa luta contra o mal. Por isso, nós lembramos daquela frase que tem naquela canção que diz: na batalha contra o mal, ser valente, né? Ser valente pelejando com Jesus. Amém, né? Ser valente sempre contemplando a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Senhor, recebe a nossa oração, fortalece a nossa fé, nos mantém ligados a Ti e contigo, não só nesse momento de comunhão, de oração, mas em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós vamos hoje dar continuidade à nossa reflexão sobre essas mulheres que nos servem de exemplo, né? Hoje nós vamos falar de Miriam, irmã de Moisés. E o texto que nós vamos ler está no livro de Êxodo. Êxodo, deixa eu pegar aqui que eu não anotei aqui. Eu vou pegar aqui na Bíblia para os irmãos, né? Deixa eu pegar aqui. Êxodo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 10. Amém? Êxodo 2, do 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Eu coloquei a referência trocada, irmãos. É Êxodo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. É que eu me confundi aqui, tá bom? Então vou ler o versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias,
que crie esse menino para ti. E a filha do faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, ela o trouxe à filha de faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, que significa tirando, e disse: porque das águas o tenho tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Miriam, ela usou de sabedoria, não é verdade? Olha só como a história se desenrolou. O faraó havia determinado que cada egípcio deveria matar os meninos que nascessem às hebreias. Você encontra isso no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Essa ordem colocou em risco a vida de Moisés e de todos os meninos. Mas de Moisés a gente falou no início, vamos falar de Moisés. Então vamos dar ênfase, Essa ordem colocou em risco a vida de Moisés, que ainda era um bebê. Mas a estratégia da mãe de Moisés e Miriam, a sua irmã, salvou a vida dele. Não foi fácil. A menina Miriam mostrou uma sabedoria grandiosa ao seguir o menino que fora colocado num cesto no rio e convencendo a filha de Faraó a entregar o menino à própria mãe para que cuidasse dele por um tempo. Então perceba como é que Deus age, como é que Deus atua na história. Nós que somos homens e mulheres que cremos em Deus e que temos testemunho da ação de Deus na nossa vida, nós temos experiências, já vivenciamos experiências, mas cada vez que nós lemos a Bíblia e quando nós lemos a história de Moisés, nós percebemos o quão providente foi Deus na história e na vida de Moisés. Primeiro dando inteligência à sua mãe, para que o alimentasse, para que o amamentasse até uma determinada idade, escondendo aquela criança. Segundo, quando ela não podia mais escondê-lo, ela então preparou uma arca, um barco pequeno, e colocou a criança ali. Depois Deus vai usar a irmã dele, Miriam, e Miriam vai pela borda do rio, seguindo aquela arca onde a criança estava, e a correnteza levou aquela arca até o lugar onde estava a filha do faraó. E ela, ao ver aquela criança, ela se apaixonou, porque Moisés era uma criança muito bonita, muito formosa. Então ela se apaixonou pela criança. E é quando Miriam entra e diz: olha, eu sei uma pessoa que pode cuidar dessa criança. E a própria mãe recebe de volta o seu filho e cria e orienta Moisés até a idade de entregar de volta a filha do faraó. Então perceba como é que Deus vai delinear a história de Moisés, fazendo com que ele seja criado no palácio do faraó, como filho adotivo do faraó. Ele foi ensinado nas ciências, ele aprendeu a arte da guerra. Moisés foi preparado como um príncipe no Egito. Ele foi preparado como um príncipe. Então, perceba que há um desdobramento quando um dia, ao sair, ele percebe um egípcio espancando um hebreu. E ele era hebreu. E ao ver aquilo, ele se irou e matou o egípcio.
Ele já estava com 40 anos. Então ele tem que fugir. Ele tem que fugir e vai para as montanhas. E nas montanhas ele começa a viver de uma forma totalmente diferente da forma que ele vivera os 40 anos iniciais da sua vida no palácio. E é justamente nessa fase, é justamente nesse período da grande dificuldade que Moisés é visitado por Deus, é chamado por Deus. Ele passa 40 anos servindo ao seu sogro, cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente ele é chamado por Deus para cumprir uma missão difícil, a missão de libertar o povo de Israel do Egito. O povo já estava sob cativeiro no Egito. O faraó tinha medo porque o povo cresceu, se multiplicou muito rapidamente, né? O povo de Israel, ou os filhos de Jacó, né? A família de Jacó, chegou no Egito, passou aproximadamente 230 anos no Egito. A descendência de Jacó passa aproximadamente 230 anos no Egito. E o faraó ficou apavorado porque aquele povo se multiplicou muito rapidamente, e a maioria dos filhos que as hebreias pariam era menino. E o faraó ficou apavorado. E a partir daí ele começou a escravizar. Porque esse faraó dessa época não era aquele faraó que conheceu José. José já havia morrido, o faraó daquele tempo havia morrido, né? Então ele não tinha compromisso de honra com aquele povo. Ele ficou apavorado, que ele disse: se esse povo se unir com um desses outros povos aí, eles podem derrotar a gente. E daí ele começa a escravizar o povo. E ao fazer isso, ele vai suscitar o clamor do povo. O povo começa a clamar por libertação. E quem é que está lá nas montanhas, cuidando do rebanho do seu sogro? Moisés, o fugitivo. E Deus chama Moisés e faz um desafio a ele. Mas o que a gente quer chamar a atenção de vocês é justamente a atitude de Miriam, ou Miriam, né? A irmã mais velha. Ela era mais velha que Moisés, né? Então ela se dispôs a seguir a embarcação, ou aquele cesto, né? Que a mãe preparou, forrou direitinho e colocou a criança ali e soltou na correnteza do rio. E a irmã foi pelas margens acompanhando aquele cesto na correnteza. E a correnteza leva aquele cesto ao local onde estava a filha do faraó, né? E a filha do faraó, ao ver aquela criança, ela se apaixonou, porque Moisés era uma criança formosa. E quando ela fica com a criança nos braços, tentando encontrar uma alternativa, né? Miriam entra em cena e usa sabedoria e diz: olha, eu conheço uma senhora, uma hebreia, que pode amamentar essa criança. Olha só que maravilha, né? Como é que Deus providencia, não é verdade? E essa atitude de Miriam salva a vida de Moisés de forma sábia, né? Muitas vezes, irmãos, nós nos vemos em situações difíceis. Muitas vezes nós nos vemos em verdadeiras encruzilhadas na nossa vida e nós ficamos sem alternativa. Nós não sabemos para que lado seguir, não é verdade? Muitas vezes. Olha, a mãe de Moisés, ela creu,
ela teve fé. Não, eu vou preparar um cesto, eu vou forrar com betume, vou cobrir com peixe, né? E forrou direitinho ali e colocou a criança naquele cesto e soltou no rio. Olha só. Será que ela soltou de propósito para o filho morrer? Não. Havia alguma coisa no coração daquela mãe, algo que dizia que aquela criança não ia morrer. Porque ela tinha fé. Ela tinha fé. Ela conhecia o Deus, né? O Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, queridos, percebam que ela tomou uma atitude, ela ousou, ela foi além da razão. Qual de vocês, pergunta às mulheres, pergunta aos irmãos também que estão conosco, quem de vós teria coragem de colocar o seu filho, né, recém-nascido ou desmamado, já com seus 2 ou 3 meses, dentro de um cesto e soltar no rio, na correnteza? Será que é racional isso? Será que a atitude de Joquebede foi uma atitude racional? Ou Joquebede sabia no íntimo que Deus haveria de cuidar daquela criança? Sabe, às vezes a gente precisa entender que nas dificuldades pelas quais nós passamos, as lutas diárias que travamos, né, são providenciais para que a nossa fé seja fortalecida. Existem pessoas que primeiro espraguejam, primeiro murmuram, depois se volta para Deus. Vamos fazer o contrário, gente. Antes de murmurar, Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua providência. Senhor, freia minha língua. Senhor, limpa, purifica a minha mente, para que eu não venha ter pensamentos que não sejam edificantes. Talvez tenha sido essa a atitude de Joquebede ao começar a preparar aquele cesto, ao começar a forrar com betume. Depois colocou alguns panos, né, ali para poder ficar o mínimo de conforto para a criança. E Deus guardou. Deus honrou a fé daquela mãe. Deus honrou o zelo daquela irmã que se dispôs a ir pela margem, pisando talvez em lama, né, passando por aqueles capins que cortam a pele, porque margem de rio é assim. Não é uma coisa limpa, mas não, tem suas dificuldades. Mas ela se dispôs a enfrentar as dificuldades para guardar, para observar o que haveria de acontecer com seu irmão. Muitas vezes nós percebemos que os nossos irmãos, sanguíneos, consanguíneos, ou às vezes até o nosso irmão da fé, nosso irmão na igreja, nosso irmão corre riscos, nosso irmão está, né, exposto a riscos, e a gente fica calado, fica quieto. A gente não toma a iniciativa que Miriam tomou. E no momento de intervir, ela não interviu censurando, ela não interviu questionando, ela não interviu murmurando, ela interviu com sabedoria. É interessante, irmão, nós refletirmos dessa forma, porque foi assim que ela salvou a vida de Moisés, de forma sábia, né? Ela nos ensina a buscarmos formas sábias para lidarmos com as situações adversas, nas crises mais difíceis da nossa vida. Que nós possamos guardar o exemplo de Miriam ou de Miriam, e toda vez que nós estivermos enfrentando dificuldades, pensa nisso. Lembra desse exemplo e pede sabedoria a Deus para que Ele possa te ajudar a encontrar a alternativa, a solução para o problema, para a dificuldade daquele momento. Que Deus nos abençoe. Tá bom, irmãos? Eu ia refletir sobre 2 mulheres. Eu queria encerrar essa reflexão amanhã, mas eu senti no coração que
eu vou levar até a última. Eu vou fazer uma por dia, como eu fiz, para não ficar muito longa a live e para não tomar muito tempo dos irmãos e das irmãs. Eu sei que vocês estão chegando do trabalho, vocês estão cansados, né? Mas a gente vai continuar amanhã. Amanhã a gente fala de Raabe. A gente vai ter até mais tempo, né, para refletir, sem pressa, sem correr. Eu não tenho pressa. Eu sei que talvez você esteja ainda preocupado que vai preparar o jantar, né? Deus nos abençoe, né? Que Deus possa nos dar sabedoria para enfrentarmos as situações do dia a dia. Que Deus possa nos dar sabedoria para encararmos o inimigo. Que Deus possa nos dar sabedoria sempre, para que as nossas decisões sejam sempre decisões agradáveis a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Deixa eu pegar o caderno aqui, o livro de oração. Cadê? Está aqui. Eu estou chegando de viagem. Eu cheguei de viagem e... está aqui. Com licença, irmãos. Estava fazendo umas anotações aqui no nosso livro de oração. Nós estamos reescrevendo o livro de oração. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos fala hoje de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para enfrentarmos os momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos de sabedoria, e a Tua palavra diz que se nós quisermos sabedoria, se nós desejamos sabedoria, nós temos que pedir a Deus. E nós estamos te pedindo, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, Senhor, nos reveste com a Tua sabedoria, para que nós possamos decidir corretamente, para que nós possamos tomar decisões acertadas, para que nós possamos estar sempre buscando Te agradar, meu Deus, porque só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Deus. Muito obrigado, Paizinho querido, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo exemplo de Miriam, a irmã de Moisés, que não olhou para as dificuldades de caminhar pela margem do rio, enfrentando os perigos que é realmente uma caminhada através daqueles juncos, aquela capoeira que havia ali, aquele matagal que havia nas margens do rio. Mas ela se dispôs a acompanhar a pequena arca que foi preparada pela sua mãe para salvar o seu irmão. E ela acompanhou, e no momento certo ela interviu. Ela teve coragem, ela teve ousadia de intervir junto à filha do faraó. Ela era uma escrava. Era filha de escravos. Mas, no entanto, no momento certo, ela entrou em ação e interviu de forma sábia. E ela foi ouvida. E nós realçamos, nós reiteramos que a sabedoria de Miriam foi dada por Deus, por Ti, Senhor. Nos momentos de dificuldade, Tu tens socorrido o Teu povo. E a Tua palavra diz que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome, aleluia, se arrepender dos seus pecados e buscar, confessar os seus pecados, buscar a Tua face, meu Deus, certamente Tu ouvirás, aleluia, oh meu Deus, louvado seja o Teu nome, Pai querido. Imagina, Senhor, como ficou a expectativa de Joquebede, mãe de Moisés,
ao liberar aquela arca no rio, e confiar que a sua filha fosse seguindo pela margem do rio aquela arca. Mas tu és o Deus que honra a fé. Tu és o Deus que honra aqueles que creem, que confiam em Ti. Mesmo quando tudo parece estar perdido, nós não podemos abrir mão da nossa fé. Nós não podemos abrir mão, Tu és o Deus do impossível. Meu Deus! E aquela princesa, filha do faraó, ouviu a recomendação de Miriam. Mandou que a mãe de Moisés, aleluia, mandou chamar aquela mulher, e aquela mulher recebeu de volta o seu filho nos braços, e recebeu da filha do faraó a incumbência de cuidar daquela criança. E mais, ela seria remunerada. Quer dizer, ela ia cuidar do próprio filho. Olha como é que Deus honra. Olha como que Deus é fiel àqueles que creem, àqueles que têm fé, independente do perigo, do risco, da dificuldade. Mas se você se mantém firme na rocha, aleluia, se você se mantém firme, se você não cede nem para a direita nem para a esquerda, mas você se mantém firme na atitude daquele que crê, daquela que crê, certamente você vai receber a resposta de Deus, e é a resposta de Deus no tempo de Deus. Imagina o coração de Joquebede quando ela recebeu a notícia: olha, a filha do faraó está te chamando, ela quer que você cuide do menino. Olha como não saltou esse coração, meu Deus, como tem saltado o seu coração quando você se vê diante de uma resposta de Deus, quando você vê que Deus atendeu a tua oração. Como é que você tem se portado diante do Senhor? Ou será que você ainda duvida que o Deus que salvou Moisés continua atuando nos dias de hoje? Será que você tem dúvida, meu irmão? Será que você tem dúvida ainda, minha irmã? Olha a mão de Deus sendo estendida na tua direção, aleluia, disposta a te abençoar, a te dar livramento, a curar as enfermidades, a sarar as feridas da alma, a curar os traumas. Meu Deus, quantas coisas tu podes realizar, meu Deus, através do teu poder, através do teu amor e da tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela forma como tu conduzistes este episódio na vida de Moisés. Sabe por quê, Senhor? Nós ficamos jubilosos ao realizarmos essa oração conjunta com a comunidade que está online conosco, meu Deus. É porque nós vemos que Tu és o Deus providente, Tu és o Deus que providencia livramento, Tu és o Deus que providencia cura, Tu és o Deus que providencia libertação, Tu és o Deus que providencia vitória nas causas, na justiça, Tu és o Deus que destrava as finanças, Tu és o Deus que abre as portas de emprego, Tu és o Deus todo-poderoso, aleluia. Por isso nós te adoramos, aleluia. Por isso nós glorificamos, Senhor, o Teu nome na beleza da Tua santidade. E por isso nós te apresentamos, Senhor, esses nomes dessas pessoas que estão aqui. Cada nome, cada pessoa que está aqui, meu Deus, é como aquele pequeno ser que foi colocado num barco e largado à deriva no rio Nilo. Essas pessoas estão com o nome neste caderno.
porque elas creem que tu vais providenciar a cura, tu vais providenciar a libertação, tu vais providenciar a vitória nas causas que estão na justiça, tu vais destravar, meu Deus, os recursos que foram aplicados e que estão presos, estão travados. Tu vais restaurar a fé, a alegria, tu vais ouvir a oração das mães, tu vais ouvir a oração dos pais, tu vais honrar a fé desse povo que se chama pelo teu nome, aleluia. Por isso nós te apresentamos cada nome que está nesse livro de oração, meu Deus. Quem precisa de cura, que seja curado em nome de Jeová Rafá. Aquele que precisa de libertação, que seja liberto em nome de Jesus. Aquele que precisa de vitórias nas causas, na justiça, ó Jeová Tsequenu, tu és o Deus da nossa justiça. Aquele que precisa, meu Deus, que tu destraves, Senhor, as finanças, que tu abras as portas de emprego, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abre as portas. A Daiane Dias Santana está pedindo, Senhor, ela precisa de uma providência urgente, porque ela está sem trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, honra a fé da Fátima Santana, assim como tu honraste a fé de Joquebede, aleluia, e tu providenciaste, meu Deus. Tu providenciaste, além da mãe, da ama para aquela criança, tu providenciaste que a própria mãe fosse cuidar do próprio filho, e tu ainda deste salário para ela, meu Deus. Olha o pedido da Fátima, meu Deus. Ela está pedindo trabalho para a sua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, honra a fé da tua serva, meu Deus. Honra a fé dessa comunidade, que mesmo sendo virtual, é uma comunidade que crê no milagre, é uma comunidade que crê na manifestação do teu poder, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, derrama a bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. A Cristina, a Maria Cristina, ela está pedindo pela Clara. A Clara, ela foi para o hospital ganhar o seu bebê, meu Deus. Ela está pedindo pela sua sobrinha. Tu podes facilitar para que essa criança venha bem, saudável, sem nenhuma sequela, sem problema nenhum, para a alegria da família, meu Deus. E nós queremos receber de volta a boa notícia. Nasceu, o bebê chegou bem, nasceu bem, a mãe está feliz, o pai está feliz, a família está alegre. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, atende a nossa oração. Atende o clamor desse povo. Esse povo que se chama pelo teu nome, meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, meu Deus. Te apresentamos a tua igreja espalhada pelo Brasil, todas as denominações, pentecostais, tradicionais, os neopentecostais, esse povo que se chama pelo teu nome, meu Deus. Esse povo que se alegra, meu Deus, que se alegra na tua presença, que dança, que canta, que sapateia, que fala em línguas estranhas, meu Deus. Oh, aleluia! Que sente a manifestação do teu poder, Senhor. E que não perde a oportunidade de interceder uns pelos outros, ó Pai. Por isso, Senhor, fortalece a tua igreja, anima esse povo, meu Deus, anima esse povo
incomoda, para que nós saiamos da zona de conforto e nos encaminhemos ao lugar onde o milagre vai acontecer. Ó Senhor, honra a fé desse povo, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa as lideranças nacionais, as lideranças estaduais, a liderança local das igrejas. Te apresentamos o pastor Samuel Câmara, meu Deus, nosso líder nacional das Assembleias de Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Toma, Senhor, todos os demais líderes nacionais das igrejas, Ministério Madureira, Ministério da Ilha do Governador, lá em Belém do Pará, em Manaus, no Brasil inteiro, meu Deus, aonde tem um povo que se chama pelo teu nome, sejam eles batistas, metodistas, presbiterianos, quadrangular, assembleianos, meu Deus, as comunidades neopentecostais, ó Pai, abençoa, fortalece, que haja milagres, que haja, Senhor, o mistério. Meu Deus, que esse povo readquira a alegria de estar na tua presença, te louvando e te adorando, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a igreja presbiteriana lá do Vale do Jequitinhonha, a tua serva missionária Fátima Santana está clamando e nós te apresentamos essa comunidade. Honra o trabalho, o esforço da tua serva e de todos os colaboradores que participam com ela desse projeto missionário, meu Deus. Livra, Senhor, das catástrofes, livra dos acidentes e multiplica esse rebanho para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Abençoa, Senhor, a liderança estadual da nossa Igreja Assembleia de Deus, pastor Celso Brasil e todos os seus auxiliares, a liderança local da nossa igreja lá em São Cristóvão, pastor Giamax, pastora Mislene e todos os pastores que os auxiliam, meu Deus, pastor João Neres, pastora Márcia, pastor Jair Drago, todos os pastores, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja unidade no meio do teu povo, que haja alegria, satisfação em fazer a tua vontade, Pai querido. E que tu possas acrescentar diariamente, aqueles que haverão de ser salvos. Em nome de Jesus, ó Pai. Te apresentamos agora a nossa pátria, Brasil, terra amada, terra querida, a terra que tudo que nós plantarmos vai brotar, vai frutificar, porque essa terra é abençoada, aleluia. Mas nós precisamos, ó Pai, nós precisamos de um milagre no Brasil, o milagre da unidade, o milagre do retorno à alegria. O povo brasileiro está triste, o povo brasileiro anda preocupado até com as palavras que vai falar, para não ser confundido, para não ser processado, porque tudo agora dá processo, tudo agora é motivo de denúncia. Tantas fobias que foram criadas, ó Pai. Meu Deus, tu não criastes o povo brasileiro, tu não formastes o povo brasileiro para vivermos nessa batalha, nessa guerra de ideias, mas tu criastes uma comunidade cosmopolita, mista, orientais, os negros, os brancos, os amarelos, todos aqueles que te buscam, todos aqueles que buscam refúgio nesta terra, meu Deus.
encontram um braço estendido, uma mão amiga, um abraço afetuoso. E agora nós não podemos mais falar, nós não podemos abraçar, nós não podemos mais elogiar, porque tudo pode ser confundido. Clamamos por libertação. O povo brasileiro precisa de libertação. Libertação desse preconceito que vem maquiado para separar, para dividir. Nós sabemos que povo dividido não subsiste. Por isso vêm essas fobias todas para separar homem de mulher, irmão de irmã. Mas nós declaramos em nome de Jesus que prevaleça a unidade da fé, que prevaleça o amor, que prevaleça o respeito, a disciplina e, acima de tudo, que prevaleça e seja resgatada a fé em Cristo Jesus. Respeitamos todas as correntes daqueles que pensam e creem diferente. Mas o Brasil nasceu sob a égide da cruz. E em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela pátria que tu nos destes como mãe. Te agradecemos pelo solo que tu nos destes para plantarmos, para criarmos os nossos filhos e para produzirmos crescimento e progresso. Abençoe as autoridades constituídas deste país, o presidente da República, os ministros, os senadores, os deputados, os juízes, os ministros dos tribunais. Abençoa todos e que todos possam estar imbuídos do mesmo propósito de produzir o bem comum, o bem para todos. Para que haja alegria, alegria real, alegria verdadeira, não a pseudo-alegria. Não. Que tudo seja de uma forma real e verdadeira. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Fazendo a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre, e todos digam amém. Uma boa noite a todos os meus queridos irmãos e irmãs. Você que participa da comunidade em oração, não se esqueça, amanhã às 18 horas nós estaremos falando de Raabe, né? Raabe, não se esqueça, vai ser muito interessante, vai ser muito edificante, amém? Uma boa noite, Shalom Adonai.